Olá, muito boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a doce presença do Senhor, e como é doce, como é preciosa, como é única a presença do nosso Deus. Que ela se faça manifesta na sua vida. Nós acabamos de sair de uma live ainda há pouco. Queridos, Deus é maravilhoso. Pudemos, numa live conjunta entre nós e o pastor Guga Rolim, do Ministério Tribos aqui de Praia Grande, cidade onde eu também resido, e juntos, Deus deu uma direção, queridos. Hashtag tô dentro. Deus está chamando pessoas. Deus está marcando na agenda dele encontros com vidas. Deus está esperando você e eu para andarmos junto com ele. E neste mover é que entra a ideia do hashtag tô dentro. Vamos juntos, de mãos dadas, numa única voz, numa única fé, num único pensamento. Vamos juntos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Bem-vinda, Dulce. Bem-vinda, Fabiane. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Olha, estou aqui respirando fundo, recuperando as forças para poder continuar. Porque eu sei que Deus tem muito mais. O que está acontecendo é apenas o começo. Queridos, se alguém pensou que por causa da pandemia o povo de Deus ia encolher, eu tenho uma notícia a dar. O povo de Deus vai crescer. Se alguém supôs que a palavra do Senhor não prevaleceria, lamento informar, está enganado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que Deus tem trazido para você e para mim é nosso. As promessas que estão aqui nas Escrituras Sagradas são nossas. E se tem promessa, eu posso confiar, eu posso simplesmente pegar a minha vida, dizer assim: Senhor, é tua. Eu confio no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor, eles não são confundidos. Pelo contrário, Deus os sustenta. Eu sei que a situação, se nós analisarmos com olhos naturais, a situação é difícil. O cenário é desfavorável. As tempestades... Opa, agora vamos pegar o gancho com a palavra de ontem. Eu não esqueci, não. Alguém conseguiu ler o capítulo 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos? Espero que sim. Rapidamente, eu quero retomar do ponto em que nós paramos ontem. Nós lemos todo o início do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, contando a tempestade, a ventania, a correnteza que foi combatendo contra a embarcação na qual Paulo, o apóstolo, se encontrava, sendo conduzido pelo centurião a Roma, onde ele seria julgado. E aqui, queridos, houve a seguinte situação. Eles embarcaram e começaram a enfrentar navegação difícil. Vamos retomar aqui pelo menos 2 pontos importantes. Vocês estão comigo? Respiramos fundo, aqueles que estavam comigo na outra live. Eu sei que a Dulce estava. Talvez mais alguém também estivesse.
Respiraram fundo? Estão preparados para mais? Alguém quer mais? Eu quero. Alguém quer ouvir mais da palavra de Deus? Mais respostas? Mais direcionamento? Mais bênção? Mais unção? Mais direção de Deus? E olha o que acontece. Nós temos enfatizado bastante o ensinamento do apóstolo Paulo. Até falei sobre isso na live agora há pouco. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Aqui ele traz 3 princípios: esperança, paciência e perseverança. E ele, quando escreve isso, ele escreve com alguém que pode, por experiência própria, com propriedade, relatar. Porque ele enfrentou inúmeras tempestades na vida. Enquanto apóstolo, Paulo enfrentou apedrejamentos, açoites, naufrágios, enfrentou julgamentos, enfrentou acusações, enfrentou toda sorte de tempestades na vida dele. Portanto, com propriedade ele dizia isso. Vamos de novo? Portanto, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Você está vivendo tribulação? Opa, paciência. E na oração perseverantes. Perseverança. Uma perseverança assim, desprovida de contexto? Não! Perseverança na oração. E oração é o quê? Comunhão com Deus. Oração é o mecanismo através do qual eu tenho relacionamento com Deus. Eu tenho que perseverar nisso. Falávamos a respeito de Jacó, que lutou com o anjo. Eu já ministrei sobre isso aqui nas nossas lives e comentei agora há pouco também na live que fizemos minutos atrás. Jacó, mesmo com a articulação deslocada, mesmo com dor, ele garrou no anjo: e eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Isso é perseverança na oração. Eu não sei que tipo de situação difícil você está enfrentando hoje. Eu não sei que tipo de crise, além da pandemia, além da crise política e econômica que o nosso país e o mundo vive, mas eu não sei que crise particular você está enfrentando. Mas eu posso te assegurar, para de olhar para a crise e comece a olhar para Cristo. Eu tenho minhas crises. Não é só você, desculpa. Mas eu tenho procurado olhar para Cristo. Eu tenho procurado olhar para Jesus Cristo. Porque Ele é maior que a minha crise. Aí a minha crise fica pequena. Não fácil, mas pequena. Se Davi olhasse para o tamanho de Golias ao invés de olhar para o tamanho de Deus, ele teria problemas. Mas então ele olhou para Golias e olhou para o Senhor. Quem que era muito maior? O Senhor. Então Golias ficou menor. E ele só pensou assim, agora é uma imaginação minha, tá? Enquanto Saul e os outros soldados do exército de Israel diziam: ele é muito grande, não tenho como vencê-lo. Davi podia imaginar assim: ele é muito grande, eu não tenho como errar. Não precisa nem ter muita pontaria. Ele é muito grande, não tem como errar. Nós precisamos tomar posse, oh glória a Deus, dessa palavra. Meu problema é grande, mas meu Deus é maior. A encrenca é grande, mas o Senhor é maior. E eu tudo posso, diz a palavra de Deus em Filipenses. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Deus não te trouxe aqui, escuta, presta atenção. Deus não te trouxe aqui para você voltar para trás. Não. Nós não aceitamos. E aí eu falo nós porque nós somos família. Irmãos em Cristo, portanto família de Deus. Eu não aceito que você volte para trás. Eu não aceito que você seja derrotado. Não é porque eu não sou ninguém, não. É porque eu vou orar. Porque eu vou clamar. E Deus vai ouvir.
É assim que funciona entre família. Vocês estão comigo? Vocês são família. Família de Deus. Somos irmãos em Cristo. Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. E o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, o que Ele tem para você, Dulce, o que Ele tem para você, Fabiane, é muito maior. Vai muito além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vá se preparando. Vá se preparando. Porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. E nós temos falado aqui, inclusive essa foi a temática que a gente abordou, em meio à tempestade, não desanime em meio à tempestade. Não desista. Paulo não desistiu. Você não pode desistir, eu não posso desistir. Mas quando der vontade de desistir, o pânico e o desespero baterem à porta, aí a gente faz duas coisas. A gente saca essa arma aqui e se defende, e ataca o inimigo, e também chama ajuda. De quem? Do irmão. Vamos orar. Eu estou no limite. Socorro. Me ajuda. E a gente vai buscar o Senhor. E a gente vai clamar. E a gente vai buscar incessantemente. Eu esperei com paciência no Senhor, diz a palavra de Deus. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. E escoltado por um centurião, você vai ler isso no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Escoltado por um centurião, eles embarcaram em direção a Roma. Paulo, ele invoca a sua cidadania romana para ser julgado. E era propósito de Deus que Paulo fosse ter com César, o imperador. Ele seria levado até Roma. Mas no caminho, muita coisa aconteceu. E olha só, eles começaram a navegar, versículo 7, vagarosamente. Eu não sei na sua vida se você está enfrentando uma situação onde você está andando vagarosamente. Diz o texto aqui que foram muitos dias, vagarosamente, e eles chegaram com dificuldade. E não era possível prosseguir por causa do vento contrário. Estou no versículo 7 do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você está enfrentando vento contrário na sua vida. E diante de todo esse cenário, eles vão penosamente até chegar a um local chamado Bons Portos, versículo 8. E alguém pensa, cheguei a Bons Portos. Mas eles não puderam aportar, porque aquele local não era adequado para invernar. Então nem sempre porque você passou por Bons Portos e a coisa acalmou. Não baixa a guarda antes da hora. Falamos sobre isso ontem, eu estou só recapitulando. Perdeu, não conseguiu assistir? Vê a live gravada de ontem. Não dá tempo de repetir novamente tudo. Vamos adiante. E eles seguem em viagem. Então, depois de muito tempo, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Paulo fez uma advertência. Vamos esperar aqui. Vamos esperar aqui. O homem de Deus dando conselho. Falei sobre dar conselho recentemente, vocês lembram? Recapitula aí as últimas lives. Conselho de um homem de Deus não é que nem conselho que o mundo dá. Não, se conselho fosse bom, ele era vendido, não era dado. Conselho do homem de Deus é diferente, porque ele é acompanhado de uma palavra. Paulo disse, vamos ficar por aqui um tempo. Mas o centurião preferiu dar ouvidos, diz aqui o texto, no versículo 11. Ele preferiu dar ouvidos ao piloto e ao mestre do navio. E eles foram adiante. E de repente eles prosseguiram, porque eles queriam chegar até Creta, uma ilha grega.
E aí eles queriam chegar lá, mas se animaram no começo porque o vento acalmou. Diz aqui exatamente isso. No versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, eles levantaram a âncora. Não era o momento de levantar a âncora. Tenha sabedoria, há momento de esperar na sua vida e há momento de avançar. Paulo havia dito, não vamos, mas eles insistiram. E aí começa, a partir do versículo 14, 15, 16, eles começam a ser castigados por tempestade. 3 dias não se via nem o sol de dia e nem as estrelas à noite. Eles começaram a jogar fora a carga do navio para tentar aliviar o peso, para ver se o navio suportava. 3 dias sem comer, porque não havia alimento. Eles ficam à deriva, chacoalhados. Os versículos que eu acabei de mencionar vão descrever exatamente isso com detalhes. Eles ficaram à deriva, não havia como vencer o vento e a correnteza do mar. E nesse cenário, as pessoas começam a entrar em pânico. Eles usaram de todos os meios, versículo 17, para cingir o navio. Eles foram açoitados severamente pela tormenta. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta. Ao terceiro dia, sem nada comer, sem nada beber, eles lançaram ao mar a armação do navio. E já há alguns dias, nem sol, nem estrelas eles podiam ver, versículo 20. Então, afinal, a esperança de salvamento se foi. Eles começaram a jogar tudo para fora do navio, jogaram junto a esperança. Não havia mais esperança. Eu não sei se você vive um momento de tempestade na sua vida hoje semelhante a este. Deus sabe. Agora olha só o que acontece. Havendo todos estado muito tempo sem comer, olha o que acontece. Aí vem o homem de Deus e se posiciona de novo. Homem de Deus se posiciona. Olha o que o apóstolo Paulo, prisioneiro, diz, versículo 21. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas Paulo aqui não estava numa daquela de, tá vendo? Não fizeram o que eu falei. Se tivessem feito, eu te disse. Não era esse o desejo de Paulo. Paulo disse, mansamente, deveríamos ter ficado lá. Já que não o fizemos, versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, quero deixar essa palavra. Bom ânimo. Bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá de entre nós. Você acha um prisioneiro, Paulo, ele não podia até estar torcendo para que o centurião não sobrevivesse, para ele poder ir embora? Mas não. O amor de Deus não é assim. E Paulo, com a autoridade de um homem de Deus, ele profetiza. Ele declara, nenhuma vida se perderá. Ele não estava só pensando, nem falando da vida dele. Eu tenho Deus, então a minha vida será poupada. Não. Nenhuma vida se perderá. Dentre todos. Somente o navio. É a consequência de não ter ouvido o bom conselho que Paulo deu lá atrás, deles não terem prosseguido. Eles não precisavam terem perdido o navio, mas eles vão perder o navio, porque não ouviram o bom conselho. Cuidado, quando você ouve um bom conselho acompanhado de uma palavra de Deus, ouça e faça. Porque senão haverão consequências. A consequência aqui é que o navio ia se perder. Porque esta mesma noite, olha só o que o apóstolo diz, versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Dulce, não temas. Fabiane, não temas. Não temas. Não temas.
E ele continua: é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, Paulo insiste. De novo ele fala: tem de bom ânimo. Havia uma promessa. Agora havia uma promessa. Ninguém vai morrer. Tem bom ânimo, ou seja, com essa promessa, desperta de novo a esperança, a fé. Porque o anjo disse, então agora tem uma promessa. Não é voz de homem, é palavra de Deus. Ninguém se perderá. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar numa ilha. Isso foi na terceira noite, terceira vez, terceiro dia em que eles foram castigados pela tempestade. E alguém pode falar: recebi a palavra, bênção, tô na bênção. Calma. Não é tão instantâneo assim. Não é tão imediato. Existe um tempo de Deus. Há consequências e há tempo de Deus para todas as coisas. É segundo a vontade do Senhor. E olha só o que o texto vai me dizer lá no versículo 27. Quando chegou a 14ª noite. Opa! 2 semanas! Obviamente eles não tinham o que comer. Estavam à deriva, castigados pelas ondas, pelo vento, pela tempestade. 14ª noite. Ninguém disse que é fácil, mas disse que é a vitória. A promessa. Eles foram provados aqui. Você está sendo provado aí? Nós estamos sendo provados. Precisamos nos apegar à promessa. Precisamos ter esperança na promessa. Olha só o que a Bíblia vai me dizendo. Sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Por volta da meia-noite, 14ª noite, os marinheiros desconfiaram que estavam se aproximando de alguma terra. Mas Paulo havia dito aqui no versículo 26 que era necessário que eles fossem dar numa ilha. Aí você pode pensar assim: poxa, um erro de percurso de Deus? Era vontade de Deus que Paulo fosse dar nessa ilha. Só que não precisava ser desse jeito, podia ser mais tranquilo, né? Entenda uma coisa, a vontade de Deus se cumpre. Pode ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Por não darem ouvidos a um conselho de Paulo, foi do jeito difícil. Mas podia ser do jeito fácil. Eu quero te incentivar a permitir que na sua vida seja do jeito fácil. Dando ouvidos à voz do Senhor. Sem insistir em andar noutra direção diferente da que Deus quer. É tempo às vezes de esperar, é tempo de aguardar, é tempo às vezes de partir, é tempo de se mover. Tem tempo certo para todas as coisas. No início não era tempo, eles deviam ter aguardado o melhor momento. Não aguardaram. O preço então foi mais alto. Mas eles acabariam chegando onde Deus queria que Paulo chegasse. E olha só, versículo 28, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, porque eles não enxergavam nada. Eles foram vendo que a correnteza os levava para um lugar mais raso, e com medo de bater em terreno rochoso e afundar, eles lançaram 4 âncoras para ver se o navio parava, na esperança de que amanhecesse, para que eles pudessem ver se já estavam próximos de terra e se era um lugar seguro. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar agora.
Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade e é noite. Não enxergamos nada. Precisamos ter fé, porque se nós crermos, a Bíblia fala assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, se eu creio, a luz vai brilhar. Eles lançaram as 4 âncoras para ver se esperavam amanhecer para eles enxergarem. Às vezes você está navegando por essa vida às escuras. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a luz vai brilhar. Não desista. Não desanime. Não se abale. Não caia. E olha só o que a Bíblia vai me dizendo. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Sabe aquela história que tem gente que quer pular do barco antes da hora? A promessa estava sobre a vida de Paulo. Quem permanecesse com ele seria poupado. Alguns marinheiros desceram o bote. Nós vamos lançar as âncoras da frente do navio. Aliás, da proa, da parte de trás do navio. A proa é frente, na parte da frente. Polpa é atrás. Então, nós vamos descer o bote porque nós vamos lançar as âncoras da frente da embarcação. Não. Permaneça no barco. Não desça antes da hora. Não fuja. O que eu quero dizer agora é o seguinte, presta atenção. Não fuja de onde Deus te colocou. Não saia de onde está a presença de Deus para que você não arque com as consequências. Para que você não morra. Quem deixasse a embarcação antes da hora não seria garantida a sua salvação. O que eu quero te dizer é não abandone a palavra de Deus. Não fuja do que Deus tem para a sua vida. Não desça antes da hora. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se, jogaram o bote fora, para ninguém fugir. Agora Paulo é que passa a falar como autoridade no barco, né? Interessante a inversão que acontece quando Deus está na vida de alguém. Um prisioneiro começa a dar as ordens. Curioso, né? Veja o que é o poder de Deus. Veja o que é a mão do Senhor. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer nada, nada tendo provado. Eles não comiam por pânico, gente. Não é que não tinha comida no barco. Olha só que interessante. Viu como o pânico é uma coisa complicada, preocupante? Deixaram de comer, deixaram de se alimentar, passaram a enfraquecer. Porque alguém, pela narrativa do texto até aqui, dava a impressão que não tinha comida no barco. Não é. Eles aqui não se alimentaram. E Paulo começa a dizer: está amanhecendo, nós estamos vendo agora. Abra os olhos e coma. Abra os olhos e coma. Não fique sem se alimentar. Está vendo? Não fique sem se alimentar. Versículo 35. Perdão, ainda no 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá. Olha só. Nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Estão comigo? Vocês estão comigo aí? A internet hoje pregou algumas peças na gente na live anterior. Tá tudo ok? Pessoal do Facebook, do Instagram, vocês estão tão quietinhos hoje? Bora! Tendo dito isto, tomando um pão, a ceia, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Paulo deu exemplo. Agradeceu pelo pão, partiu e começou a comer. O pão da vida. Jesus estava com ele.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está com você. Está na hora de dar graças a Deus e partir o pão. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha o que é a atitude de um homem de fé, um homem de Deus, como ela faz a diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Todos passaram a comer. Estávamos no navio, olha o número, escute, 276 pessoas ao todo. Não era pouca gente, não era um navio pequeno. 276 pessoas ao todo. E Paulo dizendo que não ia perder um fio de cabelo de nenhuma delas. Que garantia Paulo tinha que todos sabiam nadar? Nenhuma. É o poder de Deus. É a palavra do Senhor. A minha garantia, escuta, a minha garantia, e eu não estou falando em ser irresponsável, tá? Não é isso. Eu tenho que ser responsável, a Bíblia manda eu ser prudente como a serpente. Mas a minha garantia está na palavra de Deus. Escuta só, a minha garantia está na palavra de Deus. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, e alçando, a vela de voo ao vento, a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ou seja, encontraram uma opção. Ali tem uma enseada, tem uma praia. Não é um porto, não dá para nós aportarmos. Mas dá para a gente caminhar até lá e tentar encalhar o navio ali. Fizeram isso. Jogaram as âncoras, jogaram as amarras, deixaram o leme solto e a proa do navio encalhou, ficou imóvel. Porém, a parte de trás do navio, pelas correntezas, que ali haviam duas, ficou chacoalhando e foi partindo a embarcação em pedaços. A ponta, a frente, cravou na areia e a parte de trás foi sendo despedaçada. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, vamos lembrar que Paulo era um dos prisioneiros? Esse navio não tinha só Paulo como prisioneiro. Tinha mais prisioneiros. Os soldados, vamos matar os prisioneiros, que aí ninguém foge. E o centurião não. Porque Paulo era um prisioneiro. Ele então os impediu de fazê-lo e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nem todos sabiam nadar, aqui deixa claro, né? Paulo já havia profetizado que ninguém teria um único fio de cabelo perdido. Palavra, promessa de Deus. O homem do Senhor falando. E nem todos sabiam nadar. Os que sabiam foram liberados. Pulem e vão nadando. Os que não sabiam, esperem e vão depois agarrados a pedaços de madeira, destroços do navio. E assim o navio foi destruído ali. O navio se perdeu, a carga se perdeu, mas nenhuma vida humana se perdeu. Queridos, eu receio que precisemos continuar essa palavra amanhã, porque ainda há alguns aspectos que eu quero abordar no momento em que Paulo chega na ilha. Não perca. Amanhã, se Deus nos permitir, eu sei que é dia dos namorados, mas isso não nos impede de juntos estudarmos a palavra de Deus. Separa uma horinha do seu dia para ouvir a palavra de Deus e não vai fazer mal nenhum. Juntos amanhã às 22 horas, hashtag tô dentro,
Quem me ouviu na outra live sabe sobre isso. Vamos falar mais sobre isso oportunamente. Amanhã a gente continua. Leia, por favor, Atos capítulo 27 e também Atos capítulo 28. Pelo menos o início do capítulo, que é o que nós vamos abordar mais amanhã. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Conto com as orações de vocês para juntos nós começarmos um trabalho especial na presença de Deus. Hashtag tô dentro. Tô dentro do quê? Tô dentro de fazer aquilo que Deus colocou na minha vida. Queridos, vamos deixar um pouco de lado tudo que está acontecendo na humanidade. Não, deixar de lado, deixa eu explicar melhor, por favor. Não me compreenda mal. Não interprete mal o que eu vou dizer agora. Deixar um pouco de lado o que está acontecendo não é ficar insensível às mortes, às internações. Não, não é isso. Mas também não estou dizendo que vamos ser ignorantes, desinformados. Não. Deixar de lado significa não dar destaque. Eu posso, todos os dias, eu procuro me informar sobre o que está acontecendo. Mas eu não tomo por aí o destaque para a minha vida. E o que eu quero te convidar é não coloque o que está acontecendo no mundo hoje em destaque na sua vida. Coloque Cristo em destaque na sua vida. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, repito, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha fé. Tenha fé. O crente anda por revelação, não por informação. Ele não despreza a informação, mas ele se move por revelação. Hashtag tô dentro. Tô dentro da vontade do Senhor. Tô dentro do mover de Deus. Tô dentro daquilo que Deus quer para minha vida. E Deus não quer para minha vida morte nem perdição. Ele quer vida e salvação. E eu libero sobre a sua vida. Eu quero orar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu libero sobre a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão comigo hoje e os que estarão assistindo em outros momentos, em outros horários, em outros dias essa live. Que Deus abençoe a todos e eu libero sobre as suas vidas uma palavra de bênção, uma palavra de graça, uma palavra de unção, em nome de Jesus. Que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra e que ela possa ser revigorante, que ela possa ser alimento que venha a repor e recompor as nossas forças nesses tempos tão difíceis. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Posso contar com você? Hashtag tô dentro? Encaminhe essas lives. No Instagram tem uma asa deltazinha aqui embaixo. Você clica e encaminha para os teus seguidores. No Facebook, compartilha. Manda os links. Tem lá o canal do YouTube, pessoal. Vamos bombar aquele canal. Vamos fazer a coisa funcionar. Vamos nos inscrever. Vamos curtir a página. Assim a gente vai ganhando visibilidade. E promovendo o Evangelho do Reino de Deus. Não é outra coisa que a gente vai promover. Conto com você. Conto com você. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Temos um encontro marcado amanhã. Não é porque é dia dos namorados vocês vão me dar o bolo amanhã? A minha esposa deixa, tá? A gente marca o encontro para amanhã, dia dos namorados. Pode ser? Em nome de Jesus? Você aí, eu aqui? Conto com você. Um forte abraço. Um beijo carinhoso. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.